Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que morar num Airbnb por longas estadias pode ser uma alternativa muito custo-benefício à alternativa normal de alugar um apartamento por 12 a 30 meses. E não é só interessante para quem tem um estilo de vida mais flexível ou nômade, é interessante para qualquer um que quer economizar dinheiro e viver bem. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Quem conhece os vídeos aqui no canal, acho que vai conseguir reparar que eu estou num cenário diferente da última vez, e da última vez eu estava num cenário diferente dos primeiros vídeos, enfim. Isso é porque com certa frequência eu alugo Airbnb e dessa vez eu aluguei um Airbnb para ficar de maneira mais fixa. Eu vou passar um mês aqui, se eu gostar eu vou continuar, se não gostar eu vou mudar para outro, mas eu vou explicar para vocês como que isso é uma alternativa financeiramente muito interessante, por que eu cheguei nessa conclusão. Mas antes de chegar numa explicação mais detalhada do como isso pode ser favorável para você, porque eu quero explicar exatamente para quem isso é favorável ou não, apesar de eu acreditar que é um sistema favorável para quase todo mundo. Eu vou contar um pouco da história do porquê que eu estou aqui nesse exato momento, o que eu levei em consideração, quais que foram os cálculos, para você entender também como que isso pode vir a ser interessante também para ser um estilo de vida para você adotar também, para você alugar no Airbnb, ou não, mas eu acredito que é uma discussão muito legal e que muitas pessoas deveriam começar a ter. Quando estourou toda essa crise que a gente está vivendo ainda hoje, eu me mudei para ficar com os meus pais, achando que seria algo totalmente temporário, achando que eu ia passar 3 meses lá, quem nunca. Então, basicamente, eu me mudei com os meus pais temporariamente, porque eu acreditava que essa crise ia demorar muito menos do que de fato durou. Mas esses meses acabaram se tornando 1 ano e meio, e o estilo de vida que eu levava lá não era nada sustentável. Eu basicamente passava 95% do tempo no meu quarto, era um apartamento bem pequeno, que não acomodava mais o meu estilo de vida. Eu tinha que dividi-lo com os meus pais e também com a minha namorada, não estava muito legal lá. E o fator mais agravante, na verdade, foi que eu tenho muita alergia e os meus pais, eles têm muitos animais de estimação. Conclusão, não era mais sustentável eu ficar lá, eu precisava achar um outro apartamento para eu morar. E isso foi ficando cada vez mais urgente. Eu tive discussões, inclusive, com o meu médico, e ele me orientou a, de fato, me mudar, procurar um outro local, que a minha alergia, ela não passaria, ela só se agravaria cada vez mais, e eu poderia ter algumas complicações bem chatinhas que acabaria por afetar bastante a minha saúde, e ninguém quer não ter uma saúde boa no exato momento do mundo que a gente está vivendo. Então eu estava buscando bastante apartamentos, mas os apartamentos nas cidades que eram próximas de onde eu moro, que é Santos, ou em São Paulo capital, eram muito caros. Então eu pesquisei em Santos, em São Vicente, em Itanhaém, Praia Grande, São Paulo capital, enfim. Eu pesquisei em umas 6, 7 cidades que ficavam ali ao redor de onde eu morava ou próximo de São Paulo capital. Mas o custo de vida é muito elevado, inclusive tem aumentado com o passar dos anos. O custo em São Paulo está ficando cada vez mais absurdo e o mercado imobiliário no Brasil, quando a gente está falando de preços de aluguel, está sim inflacionado, tá? Em relação ao ano passado e ao ano retrasado, tá sim um custo muito mais alto, mês a mês aí tá aumentando uns 2, 3%, eu acho que nos últimos 12 meses, se eu não me engano, aumentou por volta de 30 a 40% aí o custo de um aluguel, e eu tinha um budget limitado. Então, basicamente, o budget que eu tinha era um gasto num pacote com aluguel, condomínio e IPTU de no máximo R$ 1.700. Para alguns isso é muito, para alguns isso é pouco, enfim, não vem ao caso, mas fato é que por R$ 1.700 eu não estava conseguindo achar absolutamente nada de realmente qualidade em Santos, São Paulo e cidades vizinhas. O que acontecia é que eu achava geralmente um apartamento dos seus 50 metros quadrados, 55 metros quadrados, ou um pouquinho maior, mas bem velho, sem absolutamente nada dentro, eu teria que mobiliar do zero, e também em condições não muito conservadas, digamos assim. Às vezes a pintura não estava muito boa, a janela estava emperrada, a porta estava emperrada, a madeira estava comida, digamos assim.
Então as condições não estavam muito boas nessa faixa de preço de 1.600, 1.700 até 1.800 reais. Eu não consegui achar nada que estivesse numa condição muito boa ou que fosse dentro dos requisitos mínimos. Óbvio, eu poderia achar um flat super lindo de 18 metros quadrados, mas isso não fazia sentido nenhum para mim, já que, número 1, eu sou uma pessoa claustrofóbica, e número 2, eu moro com a minha namorada. Então, para achar um apartamento nas condições que eu considerava o mínimo, né, viável, o mínimo ideal, seria um apartamento ali de uns 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, com uma boa disposição, mobiliado, novo, e por R$ 1.700. Era o que eu queria, não consegui achar, essa foi a conclusão. E conforme os meses foram passando, eu fui ficando um pouquinho mais aflita, a alergia foi ficando cada vez pior, e depois de ver centenas de apartamentos, de ter visitado alguns apartamentos, acredito que eu visitei uns 10, 12 apartamentos, eu não consegui achar nada que realmente chamasse a minha atenção. E em tempos de crise, não dá também para ficar visitando 1 milhão de apartamentos ao mesmo tempo, eu não ia fazer isso. Então eu tinha que fazer um filtro muito grande, e mesmo com um filtro muito grande eu não conseguia achar absolutamente nada muito interessante. Eu tive uma ideia no meio desse meu, digamos assim, desespero, que seria: eu vou temporariamente ficar num Airbnb e depois eu alugo um apartamento, eu me ganho esse tempo. Com isso começou a ser montada a ideia de talvez morar num Airbnb. Fiz uma pesquisa, vi que o Airbnb em São Paulo era muito caro, na faixa de 4 a 5 mil reais também para alugar um flat no Airbnb, não fazia sentido nenhum. E eu tive um insight: eu vou procurar um Airbnb em cidades que sejam conhecidas por ter uma boa qualidade de vida, mas também por serem mais baratas, mais econômicas e de preferência mais seguras também, né, do que São Paulo capital e as cidades que ficam ali em volta de São Paulo capital. Então eu tive a ideia, eu vou talvez alugar um Airbnb no sul, porque ele tem essa fama de ser custo-benefício, boa qualidade de vida e seguro. Então eu fiz uma pesquisa enorme e eu me deparei com resultados como esses que eu vou colocar aqui na tela agora, dentro do Airbnb, por preços muito mais atrativos em localizações como Florianópolis, localizações como Joinville, Blumenau e até Balneário Camboriú e outras, dependendo do estilo de apartamento, a preços interessantes pela faixa de preço que eu tinha considerado razoável para um Airbnb. Qual que seria uma faixa de preço que eu consideraria razoável dentro de um Airbnb? Na faixa dos R$ 2.200 a R$ 2.600. Por quê? Porque no Airbnb você já tem o preço da internet, luz, água, todas as contas, inclusive de reparos. Alguns dos reparos já estão inclusos. Faxina na hora que você entra, na hora que você sai, isso já está incluso no Airbnb. Então, por ter estes outros custos inclusos, e também tem uma pequena taxinha lá de serviço da própria Airbnb, eu considerei que faria muito sentido eu dar uma flexibilizada um pouco mais para cima, porque se eu fosse juntar R$ 1.700 só de aluguel e condomínio, mais R$ 400 em conta, mais 100 em limpeza, mais 100 em um pequeno reparo, e até para mobiliar um apartamento, que provavelmente seria o caso que eu teria que passar por, sairia muito mais caro que R$ 2.200, R$ 2.500 para um Airbnb. Então, foi essa jornada que eu cheguei à conclusão de que faria muito sentido alugar um Airbnb. Hoje eu tô aqui em Florianópolis, um Airbnb muito bacana. Eu não vou mostrar para vocês qual Airbnb eu tô por motivos de segurança, obviamente, mas aqui é muito, muito legal. Eu vou comentar com vocês agora 5 vantagens que eu considero vantagens que você tem ao morar no Airbnb, e uma vantagem bônus no final para quem ficar aí, é uma das que eu considero mais interessantes, então não deixe de dar uma conferida. Mas antes disso, se você se interessa em desenvolver a sua carreira, entender um pouco mais de uma profissão digital, como enriquecer jovem, finanças pessoais e empreendedorismo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações quando saírem vídeos novos e deixar o seu gostei se você estiver gostando desse vídeo até agora, se você achou que essa informação que eu estou passando para você é relevante. A vantagem número 1 de alugar um Airbnb seria que os apartamentos, na minha opinião, são um pouquinho acima da média do que você aluga, por exemplo, para 12 meses, 30 meses dentro de uma imobiliária. O padrão realmente é um pouquinho maior, você vai conseguir ver um grau de conservação melhor,
porque são apartamentos, digamos assim, mais turísticos, de temporada. Tem um certo também padrão do Airbnb, você é avaliado pelo seu apartamento. Então, como tem todo esse grau de critério e também são apartamentos que devem ser, de fato, por natureza, um pouco mais atrativos, geralmente você vai conseguir um apartamento com um grau de conservação um pouco maior, mobília também um pouquinho mais bacana do que você vai encontrar na grande maioria dos apartamentos para alugar de forma mais formal, com contrato dentro de uma imobiliária, especialmente numa faixa de preço mais baixa. Então, acredito que essa é uma das principais vantagens que me fez brilhar os olhos, por exemplo, nesse apartamentozinho aqui. Eu achei ele muito bonito, muito bem decorado, com muito bom gosto, muito bem conservado. Tinha avaliações boas também, então foi assim para mim um grande negócio alugar aqui. E eu não achei nenhum apartamento para alugar em Santos ou nas cidades ao redor que tivesse esse padrão logo, digamos assim, de nascença, de fábrica. Eu teria que fazer esse resultado, eu teria que, por conta própria, digamos assim, reformá-lo para deixá-lo desse jeito, em vez de já entrar e ele já está pronto para me receber de forma mais agradável, um pouquinho acima da média, como esse aqui. A vantagem número 2 são que os apartamentos já estão prontos para você morar. Então, basicamente, se você precisar alugar para amanhã, depois de amanhã, semana que vem, com certa urgência, você vai conseguir achar apartamentos disponíveis no site. Então, você vai conseguir navegar lá e achar uma série, centenas de apartamentos para você alugar num período curto de tempo. Você não precisa ter, digamos assim, um tempo longo de espera para conseguir entrar. Às vezes você entra no dia seguinte, às vezes você entra no próprio dia, dependendo do apartamento e da sorte que você der também, é claro, ao pesquisar. Então, são apartamentos que têm uma disponibilidade imediata e você pode também alugar por demanda, né? Então, o que eu quero dizer com alugar por demanda, você pode alugar um dia, uma semana, um mês, 3 meses, você pode alugar pelo tempo que for necessário para você, para as suas necessidades. A vantagem número 3, acredito que é uma das melhores, assim, para mim, na minha percepção, e que vai brilhar os olhos de vocês, especialmente para quem está querendo economizar uma grana, que é você não precisa dar caução, seguro-fiança, não precisa de fiador, enfim, nenhuma garantia nem burocracia muito grande para você conseguir entrar num Airbnb. Basicamente, você precisa pagar, né, no cartão, então você precisa ter um certo limite aí no cartão, essa é a minha única observação de certa dificuldade, né? Você precisa desse limite no cartão para conseguir, de fato, alugar. Mas se você tiver esse limite no cartão, você não precisa pagar uma reserva, nada disso, não precisa de um fiador também, não precisa dessas garantias nem dessas burocracias. E falando em burocracia, a vantagem número 4 seria, você não precisa fazer um contrato de 12 meses, 30 meses para ficar num Airbnb. Você pode simplesmente fazer o seu cadastro no Airbnb, reservar, colocar para pagar e você já pode vir morar aqui sem problema nenhum. Você não precisa de uma grande burocracia e se você quiser ir embora amanhã, você não precisa pagar uma multa. Então isso é muito importante, principalmente, de novo, para quem precisa de uma certa flexibilidade, para quem está num cenário um pouco menos previsível, para quem está incomodado com o cenário do mundo atualmente, não sabe o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 meses, é uma ótima oportunidade você não ficar preso 12, 30 meses e se você quiser sair você tem que pagar uma multa. Eu acho isso péssimo, mesmo se o mundo tivesse mais estável, digamos assim, eu ainda acharia essa condição de ter que me firmar num local por 2 anos, 3 anos, obrigatoriamente, se não pagar uma multa, péssimo. Eu não gostaria de fazer isso, acredito que isso não tem nada a ver com a nossa geração e cada vez mais a tendência vai ser caminhar de fato a ter períodos mais curtos de contrato. Mas, enfim, no Airbnb você não precisa do contrato, então acredito que essa é a 4ª principal vantagem de alugar e morar, é claro, num Airbnb. A vantagem 5, a última antes da vantagem bônus, seria você tem o suporte de uma das maiores empresas do ramo de hospedagem do mundo. Então, a Airbnb é uma empresa multibilionária, gigantesca, que está sediada em quase todos os lugares que tem internet do planeta. E você conta com o suporte desse time. Então, tudo que você precisar, você pode entrar em contato com o Airbnb, você pode cancelar, você pode reservar com antecedência, o sistema deles é super bom, super intuitivo. Parece até que eu tô fazendo um jabá, gente, eu não tô fazendo jabá do Airbnb.
é que realmente eu estou muito comprada com o sistema deles e por isso que eu estou usando, né, claramente, o sistema deles, porque é um sistema que eu acredito que tem muito futuro e que no presente já é muito bom. Então você tem o suporte deles e você conta com todas as garantias e funcionalidades que te dão uma certa segurança do próprio Airbnb. O que quer dizer com funcionalidades que te dão segurança? Avaliação de imóvel e avaliação também de quem está te hospedando. Então lá você pode ver uma lista de avaliações com critérios muito bem especificados do que é bom, do que não é bom, do que pode melhorar e do que já é ótimo daquele determinado imóvel. Então isso você não tem numa imobiliária, ela não vai te falar se o bairro é ruim, se tem muito barulho, se a internet é mais ou menos, se a luz cai toda hora. Ela não vai te contar isso muitas vezes, mas nas avaliações do Airbnb, o próprio público deixa lá, então não tem mentiras, é totalmente, quase totalmente, porque tem um filtro também de palavrão e etc, mas é totalmente cru, é realmente a avaliação dos usuários, tanto de quem está te hospedando, então você pode ver, inclusive, se ele é um super host, algo do gênero, eu vou colocar aqui o termo exato, mostrar para vocês o que seria esse super host, e também tem o próprio apartamento em si, que vai ter uma avaliação, ou enfim, casa, o imóvel em si, ele tem uma avaliação. Então esses dois critérios são avaliados, além de ter um critério de avaliação, inclusive, da identidade de quem está te hospedando, como uma das formas de garantia do Airbnb da sua segurança. E se você ainda não estiver convencido, eu tenho a 6ª vantagem bônus, que ela serve para algumas pessoas, algumas não, isso depende um pouco da sua realidade, mas que seria, você pode conhecer lugares diferentes, morar em lugares diferentes. Para quem aprecia essa liberdade geográfica, isso é incrível. Eu posso morar num bairro por um mês, no outro bairro no outro, numa cidade no outro, num estado até se eu quiser no outro. Claro, com todos os cuidados e precauções na crise que a gente está vivendo. É claro, não pode sair viajando que nem um maluco. Pelo menos eu não faria isso, enfim, quem sabe da sua vida é você. Quem sabe o que é melhor para você é você. Eu não sairia viajando a cada uma semana para algum lugar diferente, mas com essas limitações e tomando todos os cuidados necessários que eu tomei para vir para cá, você pode simplesmente morar em qualquer lugar que você quiser, em diferentes lugares a cada mês, a cada 2 semanas, a cada 20 dias, enfim, o que você julgar o melhor para você. Falando em profissão, hoje as profissões digitais elas são as melhores para você conseguir ter essa flexibilidade geográfica. Profissões como marketing digital, desenvolvimento web, edição de vídeo, produção de conteúdo, hoje são de fato as melhores profissões para você conseguir trabalhar de casa. Seja você uma pessoa que é aspirante a nômade digital ou uma pessoa que realmente quer ficar em casa, curtir a família, hoje há a possibilidade da gente fazer isso com as profissões digitais. Desde o início da minha carreira, há 5 anos atrás, eu trabalho com profissões digitais, então eu sou especialista nisso, eu já passei por várias profissões digitais, já trabalhei 1 ano como freelancer, já trabalhei como CLT para marketing digital, já trabalhei com produção de conteúdo, edição de vídeo, produto, desenvolvimento, já trabalhei com um pouco de tudo. Com o acúmulo aí desses 5 anos de carreira em digital, eu consigo perceber vários padrões para você conseguir se desenvolver e ser um profissional bem-sucedido dentro de uma carreira digital, especialmente quando a gente fala a parte mais de negócios, marketing digital. Eu tenho uma percepção bem ampla do que está acontecendo no mercado, como que você pode ser contratado pelas melhores empresas, como que são as entrevistas e quais que são as habilidades que você precisa ter, tanto para passar numa entrevista, quanto para conseguir ser um freelancer de sucesso. Então, se você quer ser um trabalhador digital, se você quer trabalhar com digital, se você quer ter essa flexibilidade geográfica, ter essa liberdade para montar a sua rotina e ganhar mais do que a média salarial do mercado, eu estou fazendo um curso, eu vou deixar o link aqui, primeiro link da descrição. Se faz sentido para você, se você quer trabalhar dentro desse ramo, eu estou produzindo esse curso. E seria muito bacana se você desse uma olhada para dar uma fortalecida aqui no meu trabalho. É isso, gente. Eu espero que eu tenha desmistificado um pouco como que é morar no Airbnb. Eu espero que eu tenha mostrado um pouquinho das contas para vocês verem que faz sentido financeiramente, sim, você morar no Airbnb. E também algumas outras vantagens periféricas aí, como a falta de burocracia e como a possibilidade de você ter uma flexibilidade, uma liberdade geográfica também. Se permaneceu alguma dúvida sobre esse tema, não hesite em deixar aqui nos comentários, eu vou tentar responder todos os comentários que vocês fizerem com as dúvidas específicas. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever aqui no canal.
Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!